Olá, queridos acadêmicos! Prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Liliane Braff. A minha primeira formação foi em pedagogia, apesar de querer muito fazer psicologia, mas há mais de 30 anos atrás, a psicologia não era vista ainda como essa ciência que trata da mente, que analisa os processos mentais, que organiza tudo isso para ajudar os pacientes a compreender os seus próprios comportamentos e, a partir disso, idealizar um processo de promoção, além de prevenção e tratamento da sua saúde mental. Bom, já tinha o magistério e com a pedagogia eu mergulhei na psicopedagogia para poder entender os transtornos de aprendizado que os meus alunos apresentavam em sala de aula. Então já tinha se passado algum tempo e essa visão da psicologia modificou no mundo da nossa igreja, no mundo cristocêntrico. E aí eu me senti liberada para fazer psicologia. Fiz então mais 5 anos de vida acadêmica em psicologia, me apaixonei e já comecei a atender clinicamente. Eu gostava muito de atender as famílias, porque eu achava que nem o todo não é mais importante que a parte, nem a parte mais importante que o todo. Eu achava que trabalhar o paciente com exclusividade, quando ele vinha identificado com o problema de dentro da família, eu também queria analisar essa família. Por isso que eu fiz a psicologia sistêmica, tá? Porém, eu queria me aprofundar nessa estrutura cerebral, a sua cognição, como que se daria através dessa análise para entender melhor o paciente e auxiliar de forma mais efetiva. Por isso que eu fiz a especialização em psicologia cognitiva comportamental. Foi a partir do estudo da cognição que eu me interessei pela neuropsicologia. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia. Não dá para fazer neuropsicologia sem ter passado 5 anos nessa vida acadêmica da psicologia. Não tem como, você não tem processo para entender. Nesse sentido, como a neuropsicologia ela é uma especialidade da psicologia e vai para a interface da neurologia, então eu me senti em paz, porque agora eu estava estudando a estrutura do funcionamento do cérebro. Já tinha anos com aprofundamento nessa ciência maravilhosa que é a psicologia, já tendo entendimento dos processos mentais, as emoções, os sentimentos, essa especialização na teoria cognitiva comportamental, foi assim de uma grande relevância poder aprofundar nessa especialidade então da psicologia, que é a neuropsicologia, que traz a neurologia como um estudo aprofundado dessas funções cognitivas superiores e também da possibilidade de lesões cerebrais, bem como traumas que possivelmente podem ter desencadeado alguns transtornos, como o estresse pós-traumático. Então, a neuropsicologia, ela abre um leque muito grande, né? Ou nem tão grande assim, mas dentro das importâncias, sim. Por que nem tão grande? Porque são 3 leques, tá? Cada um de uma significância relevante. Então, seria a neuropsicologia clínica, a neuropsicologia da reabilitação e a neuropsicologia da pesquisa, do mundo científico, né? Inclusive, tem a neurociência do comportamento que eu faço também, é maravilhoso, tá? Então, aqui está a minha formação. Bom, foi me perguntado quais são os prós e os contras de ser um neuropsicólogo. Entre as vantagens, eu acredito que é a satisfação de uma avaliação neuropsicológica poder dar um delineamento de um tratamento com maiores evidências que os instrumentos são capazes de ajudar. Então, o serviço da psicologia, porque eu também sou psicóloga, e vejo que a neuropsicologia me ajuda não só
a diagnosticar, como também promover, como eu falei, um delineamento de um prognóstico e de tratamento, de reabilitação e, acima de tudo, vocês não fazem ideia a importância da conscienciosidade do paciente saber do que ele tem, a família também. Outro dia eu avaliei um paciente na fase adulta, onde foi muito claro, né, na aplicação de mais de 3 instrumentos, tá? É importante, um instrumento só não pode ser fidedigno de te ajudar a trazer um diagnóstico com evidência, tá? De um autista na fase adulta. Como foi importante para ele entender o que ele tem para poder ser tratado, tá? E entre os contras, ou seja, entre as desvantagens do trabalho neuropsicológico, é que às vezes o paciente não se dá por conta que mais importante do que entender o que ele tem é precisar ser tratado. Então, a grande desvantagem é quando o paciente pega o diagnóstico e desaparece. Nem volta lá para o psicólogo que encaminhou para fazer o diagnóstico e nem continua no tratamento neuropsicológico. Ele só quer saber o que ele tem. E alguns deles ainda é para pegar o diagnóstico e apresentar daqui a pouco em perícia para poder receber valores do governo, que algumas doenças trazem, mentais, elas trazem essa nuance aí também, tá? Entre os outros contras, posso citar que a questão do tempo, né? Então, eu super indico para vocês, não deixem de estudar e de escolher agora. Não fica para depois de casado, depois de ter filhos, porque você sofre muito com o tempo. Tem que ter tempo para se dedicar ao estudo da neuropsicologia, porque é séria a promoção de um laudo, por exemplo, como nós recebemos dentro da neuropsicologia, que vem até de processos judiciais, a questão de guardas, quando a criança tem a suspeita de um abuso sexual intrafamiliar, por exemplo. Nossa, você tem que ter muita dedicação de estudo e materiais de avaliação que consigam dar para vocês suporte. Eu não estou falando de um material, tem que ser os materiais devidamente legalizados e você precisa saber aplicar e fazer um levantamento tão cuidadoso e com tanta excelência como se realmente estivesse fazendo para Deus, porque o teu laudo tem que ser fiel, assim, ao que realmente você consegue levantar pelos seus estudos da neuropsicologia, como a bússola Léo Poli. Então, a neuropsicologia não é uma especialização que você consegue fazer meia boca, não. Ou você se dedica de corpo e alma, ou você pode entrar aí naquela passagem bíblica que melhor seria arrancar o nosso pescoço e jogar no mar se a gente vier a prejudicar algum paciente com um laudo que a gente não estudou, compreende? Então, o aconselhamento que eu dou para quem quer fazer neuropsicologia é maravilhoso, mas não esqueçam, como tudo que a gente faz, tem que fazer como se fosse para Deus, em excelência de estudo, ok? Um abraço para todos e um prazer enorme estar com vocês. Beijo, Lara Braff, a minha psicóloga preferida.